Gênesis capítulo 43, amém? Encontrou, diga amém. Glória a Deus. Vamos lá para o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, que seja. Coloque alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Amém? Fala para o teu irmão aí. Deus tem presente para você. Amém? Ele ficou feliz ou triste de saber que Deus tem presente para ele? A palavra de Deus aqui no livro de Gênesis 43, 11, fala sobre Israel, conhecido também como Jacó, a qual Deus mudou o nome, amém? E a palavra de Deus diz que Israel, ele virou para os filhos dele e falou assim: então tá bom, seja feito assim como vocês estão dizendo. Mas antes de vocês irem, levem presentes para tal homem. Tal homem aqui, Israel, está se referindo, ele ainda não sabia. Talvez ele não tivesse tanta certeza. Mas tal homem era da sua própria casa. Era sangue do seu sangue. A palavra de Deus conta a história de um jovem que tinha 17 anos. E ele teve um sonho. E neste sonho, ele disse que ele estava no campo, colhendo trigo. O feixe de trigo dele era o maior de todos. Ele ficou de pé no meio do campo. E 11 feixes se dobravam diante do dele. Quando ele contou esse sonho para os irmãos dele ficaram muito irados. Ficaram nervosos. Ficaram com inveja, porque o sonho era dele. E diz a palavra de Deus que eles começaram a arquitetar no coração deles uma forma de se ver livre do sonhador. Uma forma de colocar o sonhador fora do caminho deles. A ponto de Israel, seu pai, amar tanto aquele homem, aquele jovem de 17 anos, de mandar produzir, fabricar para ele uma túnica de muitas cores, uma túnica especial, muito colorida. Aí os irmãos ficaram com mais raiva ainda. E o pai, talvez insensato, os irmãos estavam no campo a cuidar das ovelhas. O pai virou para aquele jovem de 17 anos e falou assim: vai ver onde os seus irmãos estão e me traz notícias deles aqui. Vai ver se você está fazendo tudo certo. Ou seja, os irmãos já tinham inveja. Já tinha raiva dele porque ele era um sonhador. Agora ele era um X9, um dedo duro. O pai mandou ele espionar os irmãos e trazer notícia do que estava fazendo, se era certo ou não. E aí a palavra de Deus diz que aqueles irmãos, eles atentaram no coração deles ficar livre do irmão. Lançaram ele dentro de uma cisterna. Só que tem uma coisa muito interessante no texto bíblico, que diz que os irmãos estavam a apacentar as ovelhas. Para apacentar as ovelhas, tem que ser num lugar que tem o quê? Água. Ovelha bebe água o tempo todo. Come e bebe, come e bebe. Animal come e bebe. Eles tinham que estar num lugar que tinha água. E aí José chega lá e eles lançam ele dentro de uma cisterna. Mas o interessante é que a cisterna não tinha água. Eu quero dizer para você que não importa o que os teus adversários estão armando contra a tua vida. Não importa quais sejam os laços, as ciladas, as armadilhas. Deus já está indo na frente, preparando o caminho, liberando estratégia e dando livramento para a sua vida. Glória a Deus. Talvez os irmãos de José esperavam o quê? Vamos jogar ele dentro da cisterna e vai morrer afogado? A gente não precisa dar conta dele. Fala para o nosso pai que aconteceu um acidente. Eles não esperavam que o Deus provedor já estava lá, cuidando de todas as coisas. Então quando eles viram que o poço não tinha água e que José estava lá dentro, ferido, eles falaram: como é que nós vamos falar para o nosso pai
Vamos chegar lá e vamos falar para o nosso pai que nós atentamos contra a vida do nosso irmão, que nós tentamos matar ele. Vai dar B.O. para nós, não vai ser bom. E ali eles ficaram arquitetando. E de repente estava vindo ali uma caravana passando por aquele lugar, comerciantes. E aí eles falaram, vamos vender ele como escravo. Nós fica livre dele, pegamos a túnica dele, rasgamos, sujamos de sangue de algum animal e falamos para o nosso pai que ele foi atacado e morreu. E a palavra de Deus diz que era um filho que Israel amava. E assim eles fizeram, foram embora. Voltaram para a casa do pai, lá para Canaã. E José foi vendido como escravo. E José foi para onde? No Egito. E a palavra de Deus diz que chegando lá no Egito, um jovem bonito, inteligente, de boa aparência, logo chamou a atenção de alguém. E diz a palavra de Deus que ele foi vendido novamente como escravo. Com certeza alguém parou, olhou os dentes, olhou o cabelo, olhou as unhas, olhou a pele. Falou, não, esse aqui deve ser bom para trabalhar na casa de alguém importante. Foi lá e ofereceu ele para um homem chamado Potifar. Um homem bem aparentado, de boas posses. E José foi vendido como escravo para a casa daquele homem. E o interessante é que a palavra de Deus diz que em todo o tempo que José esteve no Egito, Deus não falou com ele. Mas a palavra de Deus diz que Deus estava com ele o tempo todo. Se nós pegarmos os capítulos anteriores de Gênesis, vamos ver lá. Porém, Deus estava com José. E tudo que José fazia, prosperava. Tudo que José fazia, dava certo. Intrigou mais ainda as pessoas, a ponto de Potifar virar e falar assim, nossa, eu estou vendo que este jovem, o Deus a qual ele serve, é com ele. Tudo que ele faz dá certo. Aonde ele põe a mão dele, prospera. Aonde tem problema, ele resolve. Eu quero colocar a liderança da minha casa nas mãos desse jovem. Ei, eu pergunto para você, tem alguém olhando para a sua vida e tá falando assim, epa, peraí, essa moça é diferente, este rapaz é diferente, esta mulher, este homem é diferente. O Deus a qual ele serve está sempre com ele e tudo que ele faz dá certo. Eu quero ficar perto dessa pessoa, eu quero essa pessoa trabalhando para mim, eu quero essa pessoa cuidando da minha casa, eu quero essa pessoa cuidando da minha empresa. Você está dando testemunho aonde você está de que Deus está com você? Ou aonde você está? Talvez você está enfrentando uma luta, um problema. Talvez te lançaram numa cova rasa, porque você era um sonhador, uma sonhadora. Talvez Deus te deu uma palavra, um direcionamento, e aconteceu um levante do inferno contra a tua vida. Mas ao invés de você crer que Deus está com você, você começou a reclamar, você começou a murmurar, você começou a dar um testemunho de servo e serva de Deus. José estava lá como escravo, era um menino. Lá ele dava testemunho de que o Deus a qual ele servia era com ele. Ele podia não estar ouvindo Deus falar, mas ele tinha certeza que Deus estava com ele. Não importasse a prova que ele passasse. Só que José sofreu. A mulher de Potifar se levantou contra a vida dele, acusou ele de violência sexual. Ele foi lançado mais uma vez numa cova, só que essa cova chamava-se prisão. Nos dias de hoje, a gente sabe muito bem o que acontece com um estuprador quando vai preso. No Egito não era diferente. Imagina o tanto que José sofreu, mas a palavra de Deus diz que Deus era com ele e estava com ele. Ali ele deu testemunho de homem de Deus. E passou-se muito tempo. Aconteceu que 2 homens foram presos. Ali eles chegaram contando que Faraó teve um sonho. Os magos, os cientistas, os estudiosos do Egito, ninguém conseguiu desvendar o sonho ou interpretar o sonho do Faraó. Só que lá na prisão, José interpretou o sonho de um dos copeiros, um dos homens que trabalhava para Faraó. Para resumir a história, José teve a sua aparência mudada. Ele teve a sua cabeça raspada.
Ele teve os seus olhos pintados, porque no Egito os homens tinham o rosto bem maquiado, os olhos bem feitos, a cabeça raspada, vestes diferentes. Ele ganhou uma roupa nova. Ele já não era mais como um hebreu, ele era como um egípcio. Depois de Faraó, o nome mais importante do Egito era o de José. Só que ele não era mais conhecido como José, ele recebeu um nome egípcio. E ele se tornou o governador do Egito. 7 anos de muita fartura aconteceram naquelas terras. O sonho que ele interpretou do faraó é que haveria 7 anos de muita prosperidade, de muita abundância, mas também haveriam 7 anos de muita pobreza, de muita escassez. Fome iria se instaurar sobre a terra. E nesse tempo, lá em Canaã, aonde os irmãos dele chegaram falando para o pai: olha, o seu filho amado, aquele fofoqueiro, aquele sonhador, aquele que se julgava especial, diferente de nós que morreu, a fome chegou lá em Canaã. E aí todos os povos tinham que descer até o Egito para comprar alimento, para comprar grãos. Mas o que eu achei mais interessante, igreja, é que nós chegamos no capítulo 43, num lugar onde tinha fome, onde estava a escassez de comida. E aí um homem vira e fala assim: vocês vão lá, vocês vão voltar lá e vão levar para tal homem presentes. E os presentes estavam na terra, num lugar que não produzia, que estava instaurada uma fome. Ele manda levar bálsamo, mirra, mel, nozes de pistache e amêndoas. Precisa de ter isso, não nasce do nada, precisa ter uma terra para cultivar. Deus, ele providenciou para a vida de José exatamente o que ele precisava. Eu quero dizer para você nesta noite, eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como você está chegando ao final do ano de 2024, mas eu quero dizer para você o que o pastor Valmir já tem dito aqui há um bom tempo: o ano de 2025 vai ser o ano da grande expansão de Deus na tua vida. O que você viveu até aqui não determina o que Deus vai fazer daqui por diante. A tua aparência pode estar mudada. Podem ter raspado a sua cabeça, podem ter pintado o teu rosto, podem ter te dado novas vestes. A tua aparência é outra. Uma coisa que não pode ser outra é a tua essência. A tua essência tem que ser de homem e mulher de Deus. Homem e mulher que teme ao Senhor. Homem e mulher que sabe o Deus a qual você serve e o Deus que zela pela tua palavra. Deus é fiel para cumprir a tua palavra. Ele não volta atrás. E aconteceu que a fome se instaurou. Desceu os irmãos de José para o Egito para comprar comida. José estava diferente na sua aparência, mas ele não estava diferente na sua essência. Ele continuava sendo José. Os irmãos dele não o reconheceram, mas de longe na fila lá para comprar alimentos, ele reconheceu os irmãos dele. E aí no coração dele ele falou assim: agora que eu vou me vingar. Agora vocês me pagam. Quem nunca sofreu uma ofensa, um desaforo? Quem nunca sofreu uma perseguição? E o primeiro pensamento que vem à nossa mente é o quê? Eu vou pagar na mesma moeda. Eu vou me vingar. A aparência de José estava diferente, mas a essência dele era a mesma. Ele sabia o Deus ao qual ele servia. Então José, ele arma um plano para ver se os irmãos dele estavam arrependidos do que fizeram no passado. Já haviam se passado 20 anos quando os irmãos dele chegaram no Egito para comprar grãos. José, quando foi vendido como escravo, ele tinha 17. Já tinha se passado 20 anos. Lá no Egito ele se casou. Ele teve 2 filhos, a qual o primeiro filho, quando ele teve, ele deu o nome de Manassés, que quer dizer para os hebreus, quer dizer para o povo judeu: Manassés, o Deus que me fez esquecer o passado de sofrimento da casa do meu pai. Só quem é hebreu entendia o nome do filho dele. O pessoal do Egito não entendia. Teve um segundo filho, de nome Efraim.
que para o povo hebreu quer dizer: Deus me fez prosperar na terra da minha maior aflição. Eu não sei qual o tempo que você está vivendo, se você está vivendo Manassés ou se você está vivendo Efraim. Eu quero te dizer que Deus manda presentes para você nesta noite. Deus manda presentes para a tua vida. Assim como Israel, o pai de José, mandou presentes para ele. Bálsamo para o povo hebreu. Bálsamo e mel não é bem especiaria, são ungüentos específicos para cura. A palavra de Deus diz que existia lá no passado um lugar que tinha umas árvores, um lugar chamado Gileade. E daquelas árvores extraía-se um unguento, um bálsamo de um perfume muito bom, de um perfume agradável. Fazia-se um emplastro daquilo ali e colocava na ferida para sarar, para curar. Os soldados, quando iam para a guerra, eles faziam emplastros de um mel diferente. Não é esse mel de abelha que a gente coloca no chá, que a gente come banana com mel. Era um mel pastoso, um mel forte, silvestre, que colocava em cima das feridas dos soldados para elas cicatrizarem. E o pai de José manda levar para ele bálsamo e mel. Mas o que eu achei mais interessante na escolha dos presentes é que o bálsamo também para o povo judeu significa consolo, significa conforto. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus Consolador, ele está sobre a tua vida. Não importa a situação que você esteja, não importa qual a crise você esteja passando, o Consolador, ele está sobre a sua vida. O Consolador, ele está com você. O ajudador de Deus está com você. E aí ele manda levar também mirra, especiarias. E eu fui pesquisar. Mirra eu já sabia que era um perfume muito caro. Para vocês terem uma ideia, para se obter 1 quilo de mirra, precisava-se de aproximadamente 10 quilos de ouro. E ouro é o metal, a coisa mais valiosa que existe no mundo. Em termos financeiros, para comprar 1 quilo de mirra, precisava de 10 quilos de ouro. Numa terra que estava passando fome, um homem manda levar presentes, no qual existe mirra. Eu fui procurar saber para que mirra, especiarias. Deixa eu dizer para vocês, mirra na Bíblia, quando Jesus nasceu e os magos foram visitar o menino, eles levaram 3 presentes. Quem se lembra aí quais são? Incenso, ouro e mirra. Incenso, apontando para o poder espiritual, a santidade de Jesus. Ouro, para a realeza dele, o Filho de Deus. Mirra, apontando para o sacrifício que ele ia oferecer por mim e por você na cruz. Mirra preparava o corpo para o sepultamento. Só que aí eu falei assim, nossa, o pai manda bálsamo e mel para curar a ferida. Depois ele manda mirra, que é usado para passar no corpo, para sepultar. Não entendi. Aí eu fui procurar saber por quê. Para extrair especiarias, mirra, aloes, coisas cheirosas de uma planta, primeiro, ou você arranca as folhas dessa planta, ou você corta no tronco dela, ou você usa as raízes dessa planta. Para fazer o álamo, as especiarias de pistache, arrancavam-se as folhas da árvore e socavam num pilão até formar um óleo. Apertava até extrair o óleo daquelas folhas, daquelas flores, para extrair um bom perfume. Da mirra, precisava de um ferro, alguma coisa pontuda, alguma coisa contundente, para perfurar as raízes daquela planta e extrair dali a seiva mais pura que tinha. Aí porque a mirra era tão cara. E aí eu entendi.
Que muitas vezes você não precisa abrir a sua boca para falar para ninguém o que você está passando. Talvez você está tendo as suas folhas, as suas flores arrancadas. Talvez estão batendo em você, talvez estão machucando as suas raízes. Talvez você está enfrentando um problema dentro da sua casa, no seu trabalho, ou até mesmo na igreja, na família, que ninguém sabe, mas Deus sabe. E Ele manda socorro para a tua vida. Ele manda presentes para te curar. Ele manda bálsamo. Ele manda mel, Ele manda mirra. Ele está dizendo para você nessa noite: não importa o quanto você esteja sofrendo, eu sou o teu Deus, eu sou contigo e eu te ajudo. Eu guardo e velo pela minha palavra, diz o Senhor. E o último presente que eles levam é amêndoas. Amêndoa para o povo judeu simboliza nada mais, nada menos do que o cumprimento da palavra de Deus. Deus é fiel em cumprir a sua palavra. A palavra de Deus diz no Antigo Testamento que quando Deus ele quis levantar um povo separado para ele, para o sacerdócio, ele escolheu Arão, irmão de Moisés. Só que o povo não gostou da escolha. Falou assim: isso não foi Deus que falou, não. Isso é Moisés que está falando. Ele está querendo favorecer o irmão dele. Está querendo favorecer a casa dele. E aí Deus deu uma determinação dizendo assim: pega um líder de cada tribo. Eram 12. Pega um líder de cada tribo. Cada um deles vai pegar uma vara, o galho de uma árvore, e vai fincar na terra. E vai deixar passar a noite lá. No outro dia, a vara que tiver florescido é a vara de quem eu escolhi para ser sacerdote sobre todas as tribos. Acabou essa discussão, né? Pegou lá um líder de cada tribo, 12 líderes, fincaram-se 12 varas no chão. E a noite foi. Em uma noite. No outro dia, foram lá desenterrar as varas. A primeira não tinha nada, a segunda não tinha nada, a terceira não tinha nada, tal. Quando chegou na 12ª vara e desenterraram ela, além dela ter dado flor, dela ter florescido, ela produziu amêndoas em uma noite. Uma vara deu flor e produziu fruto. E aí Deus disse assim: para provar que eu sou o que sou e eu zelo pela palavra que eu falei. De quem é a vara? A vara é de Arão. Arão é o sacerdote. Essa mesma vara foi a vara que foi colocada dentro da Arca da Aliança. Ela nunca parou de dar flor e nunca parou de produzir amêndoas, porque Deus ele é o maior interessado em cumprir a palavra que Ele liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Jeremias capítulo 1, versículo 10, versículo 11. Jeremias, quando ele teve visões, Deus virou para ele e falou assim: Jeremias, o que que você está vendo? E Jeremias disse assim: eis que eu vejo uma vara de amendoeiras e está cheia de amêndoas. E aí Deus disse assim: viste bem, Jeremias, isso é prova de que eu cumpro e eu guardo, eu vigio, eu cumpro a minha palavra que eu dou sobre todos vocês. Qual foi a palavra que Deus liberou sobre a tua vida, igreja? Qual foi a promessa que Deus liberou sobre a tua vida? Qual foi a palavra de ministério que Deus te entregou? Qual foi a palavra para ser servo que Deus te deu? A palavra lá no teu casamento? A palavra de sacerdócio? Você, profeta do Senhor, Deus te entregou uma palavra de ser o sacerdote da tua casa, mas você está tendo essa palavra como perdida. Você está tendo essa palavra como esquecida, porque tentaram matar os teus sonhos, tentaram arrancar as tuas folhas, as tuas flores, machucar o teu tronco, perfurar as tuas raízes. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: eu trago amêndoas para você, para te dizer que eu cumpro a minha palavra. Aquilo que eu falei para você vai se cumprir. Pode se levantar céus e terra, estremecer o inferno, a palavra de Deus não volta atrás. Foi um casamento segundo o Salmo 128 que Deus liberou sobre a tua vida? Vai acontecer. Ah, pastora, mas a senhora não está entendendo, a porta está fechada. Querido, para você dar testemunho do Deus que abre porta, uma porta tem que estar fechada.
Como é que você vai falar assim, o Deus que abre porta, abriu a porta? A porta tinha que estar fechada. Pastora, a senhora não está sabendo tanto que eu estou sofrendo, tanto que eu estou sendo humilhado. Para você dar testemunho do Deus que exalta, você vai ter que passar por uma prova de humilhação. Mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir sobre a tua vida. E os irmãos de José desceram para o Egito. E quando lá chegaram, o certo seria: você está diante de uma autoridade, ou seja, o segundo maior nome do Egito é você chegar e se ajoelhar, se prostrar, amém? O certo seria isso. Você chega num lugar onde tem uma autoridade superior, você faz uma reverência, você cumprimenta primeiro. A palavra de Deus diz, no capítulo 43, no versículo 26, correto, no versículo 26, que quando eles lá chegaram, José mandou chamar eles para a casa dele, mandou preparar um almoço, e eles levaram os presentes, amém? E diz que quando eles chegaram lá, quando José entrou na sala, eles pegaram e entregaram os presentes. Mas o certo seria eles se ajoelharem. Diz assim no versículo 26, capítulo 42, versículo 26. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e presentearam com o que tinham trazido. E curvaram-se diante dele até o chão. Primeiro eles presentearam, depois se curvaram. E eu queria entender, e eu falei, Deus me mostra. O certo seria eles se ajoelharem primeiro, já que José era uma autoridade. E aí Deus falou no meu coração, que a palavra dele não vai se cumprir na minha vida, nem na sua vida, nem na vida de nenhum dos filhos de Deus, enquanto primeiro ele não curar suas feridas. Enquanto primeiro ele não tratar da sua alma, enquanto primeiro ele não colocar suas emoções no lugar. Primeiro eles entregaram os presentes, o que curava as feridas, o que sarava as dores, o que trazia a essência, o que trazia o cumprimento da palavra de Deus. Depois que entregou os presentes é que eles se curvaram. Aí vem a revelação. Lá no comecinho eu contei para vocês que José tinha tido um sonho. José sonhou que ele era governador do Egito. Ele sonhou que os irmãos dele iam jogar ele numa cova, numa cisterna, ia vender ele como escravo, que ele ia ser acusado de violência sexual, que ele ia ser preso, que Faraó ia chamar ele para desvendar um sonho. Foi isso que José sonhou? Foi isso que Deus, foi essa palavra que Deus deu para José? Qual que foi o sonho? Que 11 feixes iam se prostrar. A palavra de Deus só vai se cumprir na tua vida. Talvez você está falando assim, pastora, a senhora não está sabendo o que eu estou passando. Eu canto na igreja, eu ministro a palavra, eu dou aula, eu ensino, eu sou do voluntariado, eu sou da recepção, eu ajudo, eu faço, aconteço, mas eu não estou vendo o sonho de Deus se cumprir na minha vida. Talvez, querido, você não precisa dizer para mim, mas Deus está vendo o teu coração. Ele está vendo que tem feridas que precisam ser curadas, cicatrizes que precisam ser cicatrizadas. Deus está vendo que você precisa ser curado na tua essência. Antes disso, Ele não vai liberar a promessa sobre a tua vida. Você vai fazer e não vai dar fruto. Você não vai sair do lugar. Porque aqui dentro precisa ser restaurado. Aqui dentro precisa ser reconstruído. Deus, Ele vela pela palavra dEle. Ele não tem a promessa dEle por tardia. Passaram-se mais de 20 anos que José havia tido um sonho. Passou tempo, passou fome, passou luta, passou provação, passou problema. E um dia chega lá os irmãos dele, entrega os presentes. Um presente que cura, um presente que restaura, um presente que traz alegria, que traz um perfume suave, um presente que vela pela palavra de Deus. Aí a promessa de Deus se cumpriu. Os irmãos entregaram os presentes e depois se prostraram. José viu o sonho dele se cumprir. Ele viu a palavra dele se cumprir na vida dele. Talvez você tenha anos que Deus te deu uma palavra, que Deus liberou sobre a tua vida uma promessa, e você está falando assim, isso foi coisa da minha cabeça. Ou talvez alguém virou para você e falou assim, você é apenas um sonhador, uma sonhadora, não vai acontecer. No meio do caminho você se perdeu. Você já não tem mais a mesma aparência do primeiro amor.
Você já não tem mais a mesma essência. Eu quero dizer para você que Deus está te dizendo: eu quero curar a tua alma. Eu quero restaurar os teus sonhos. Eu quero mudar a tua história. Deixa Deus entrar, colocar remédio na tua ferida. Deixa Deus entrar, colocar remédio nas raízes da tua alma. Deixa Deus mudar a tua história. Aí então você vai ver a palavra de Deus se cumprir, porque Ele é fiel em cumprir a tua palavra. E para finalizar, queridos, diz a palavra do Senhor que quando os irmãos dele se entregaram os presentes e se prostraram, levaram junto o irmão mais novo, que José nem conheceu, Benjamim, o caçula. José nem sabia que a mãe dele havia morrido ao dar à luz ao irmão mais novo. Foi 20 anos da vida dele que foi roubado, que foi perdido. O que foi roubado da tua vida? Quantas coisas ficaram para trás no meio do caminho? Quantas coisas você não viu acontecer? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa virou para mim e falou assim: eu não estou acompanhando mais a vida do meu filho. Eu não estou vendo mais as coisas acontecerem. Eu quero dizer para você que o maior interessado em frustrar o plano de Deus na tua vida é Satanás. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: ele é o maior interessado, mas maior é aquele que habita dentro de você do que Satanás que está no mundo. Maior é o poder de Deus que habita dentro de você. Maior é o poder de Deus que te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não importa a circunstância, não importa o que você perdeu, não importa o que foi roubado, o que ficou para trás. Deus está dizendo para você nessa noite: recebe a cura, recebe a unção da mirra, recebe a unção da libertação, recebe amêndoas, pois eu velo pela minha palavra sobre a tua vida. A tua casa pertence ao Senhor Jesus. Os teus filhos pertencem ao Senhor Jesus. A tua vida pertence ao Senhor Jesus. O teu trabalho pertence ao Senhor Jesus. O ministério que você exerce na igreja pertence ao Senhor Jesus. Pois tudo é dele, tudo é para ele, e para ele é a glória. É de Deus. E aquilo que é de Deus, o mal não tem poder para tocar. Pode até cavar uma cova, pode até te jogar lá, mas Jeová Jiré, o Deus provedor, está lá cuidando de todas as coisas. Jeová Jiré, o Deus provedor, está provendo para você tudo aquilo que você precisa. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, sabemos, ó Pai amado, que o Senhor é o Deus que cumpre e zela pela tua palavra, pela tua promessa. Sabemos, ó meu Deus, que tem pessoas que estão aqui nesta noite dizendo que há muito tempo receberam uma palavra e que essa palavra ainda não se cumpriu. Pessoas que estão achando, ó meu Deus, que o sofrimento vai acabar matando, que a luta na família, a luta no casamento está tirando todas as forças. Eu te peço nesta noite, ó meu Deus, derrama sobre a vida desta pessoa o teu bálsamo, o bálsamo de Gileade que cura. Coloque sobre estas feridas, ó Pai amado, que foram causadas através de uma palavra, através de uma ação, de uma atitude. Coloca o teu mel, ó Pai amado, para cicatrizar estas feridas. Derrama uma unção, ó Pai amado, uma unção de restauração. Restaura agora os sonhos, restaura agora os projetos de vida, restaura agora os ideais, restaura a alegria de ser família, restaura a alegria deste casamento, restaura, Senhor meu Deus, a comunhão de estar na tua casa com inteireza de coração e integridade. Fortalece, ó Pai amado, cada homem, cada mulher, cada moça, cada rapaz, cada criança que se encontra aqui nesta noite. Por mais, meu Deus, que as circunstâncias estão dizendo o contrário, que ela está nadando para morrer na praia. Abre os olhos espirituais, ó Pai amado, para que essa pessoa possa ver, para que essa pessoa possa entender que o Senhor cumpre com a tua
palavra. Não importa o tempo que passe, a promessa do Senhor vai se cumprir. A palavra do Senhor vai se cumprir. Restabeleça, ó Pai amado, um espírito voluntário. Restabeleça um coração disposto. Restabeleça, ó Pai amado, a comunhão, a união. Restabeleça, ó Pai amado, uma vida espiritual com o Senhor. Que cada um aqui possa dar testemunho aonde estiver, que pertence ao Senhor Jesus. Que cada um aqui, ó Pai amado, possa dar testemunho que não importa as circunstâncias, o Senhor é o Deus que sempre está com cada um de nós, em nome de Jesus.